Olá, amigos do Portugueando! Hoje nós estamos retomando a nossa série sobre imóveis em Portugal. E para isso, nós recebemos mais uma vez as parceiras do canal, Tânia Ferreira e Cidália Martins, consultoras imobiliárias da Remax, que vão falar um pouquinho para a gente hoje sobre a situação dos imóveis no Porto. Por isso, não perca esse papo que vai ser muito interessante. Bom, você que acompanha o nosso canal sabe que a gente já fez uma série, tem uma playlist montada que você vai aparecer aqui na sugestão para você acessar, onde a gente já falou sobre como tirar o NIF, sobre como arrendar um apartamento aqui em Portugal, como comprar um apartamento e falamos um pouco também sobre os imóveis em Vila Nova de Gaia. Então, se você quer saber um pouco sobre isso, assina o nosso canal, deixa o seu like nos vídeos e fica de olho nessa playlist que a gente vai alimentar ela sempre. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os imóveis no Porto. Então eu queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre a situação de arrendamento e compra por lá. É o seguinte, eu vou falar assim de modo geral, porque estamos a passar pela mesma situação, quer no arrendamento, quer na compra. A verdade é que a oferta é pouca relativamente à procura, o que faz com que os valores tendem cada vez mais a aumentar. A zona histórica de Porto é, sem dúvida, a zona mais procurada pela sua centralidade, pela sua dinâmica, a parte histórica. Mas, lógico, que o centro histórico de Porto, o valor está bastante mais alto, quer no arrendamento, quer na compra. E a gente escuta muito brasileiro perguntando se existe alguma previsão desse valor cair para os próximos meses, para o ano que vem, pela experiência de vocês. O que vocês podem dizer sobre isso? Nós não podemos dizer muito acerca disso, nós não sabemos se de facto daqui a um ano ou daqui a 2 anos os valores vão baixar. Aquilo que nós temos vindo a ver é que de facto há pouca oferta e havendo pouca oferta os valores tendem sempre a subir. Não sei se daqui a um ano ou daqui a 2 anos se haverá mais oferta, se os valores vão baixar ou não. Isso nós não temos mesmo como responder. Então, assim, é possível que essa bolha venha a estourar e que os valores caiam, mas a perspectiva agora é só de aumento, porque conforme menos oferta se tem, maior fica o preço. Exatamente. Então, falem um pouco agora exatamente sobre os valores em si, de arrendamento e de compra que existem hoje no Porto. Assim, o que nós podemos deixar aqui de forma clara, e é mesmo esse o nosso objetivo, é que nos dias de hoje o valor do arrendamento, que é tipologia T1, T0 ou T2, 500 euros é missão impossível. Espero que fique claro neste vídeo. Porque os valores, e depois a situação da tipologia, que é o número de quartos, neste momento a maior procura é T1, T2. Não quer dizer que um apartamento de tipologia T3, por ter mais de um quarto, seja muito mais caro. Os valores do apartamento de arrendamentos, e também na compra, também influencia, depende muito da procura. Se há muita procura T2, T1, há menos produto T2, T1, logo o valor está quase idêntico ao T3, porque o T3 tem mais produto, há mais escolha, então os valores ficam ali quase igual. Mas eu quero que fique claro neste vídeo que 500 euros, abaixo de 500 euros, é uma missão muito impossível. E o que está se praticando no Porto, então, atualmente de valores? Nunca inferior a 600, 650 euros. Isto estamos a falar de um T0, de um T1 com 20, 30 metros quadrados. Porque é uma zona muito procurada, é uma zona histórica, é uma zona de muito turismo. E Porto, as pessoas têm que saber que se querem ir para o centro do Porto, é uma zona muito centralizada, onde existe de facto tudo, a nível de comércio, a nível de transportes, a nível de diversão. Mas se querem ir para o centro do Porto, que fique bem claro que menos de 650 euros ou seja, não vão conseguir. Um T1 ou um T2 por ali já vai para 800, 900 euros. Claro que aqui o valor dos arrendamentos depende muito das condições do imóvel, da proximidade do metro, ficar longe do metro, se o apartamento tem excelentes condições a nível interior, acabamento, está mobilado, não está. Estes valores vão variar, lógico, mas estamos a falar aqui de valores médios e a realidade é esta. E para compra? Para compra também.
Estamos a falar de um T1, T0, talvez... 95 mil, 100 mil euros. T0, Um apartamento T1, de 20, sim. 30 metros quadrados. Exatamente. 45, já no limite 50 metros quadrados. Um T2, Nunca abaixo de 140 mil, 150 mil euros. perfeito. Isto estamos a falar centro do Porto. O centro do Porto está sofrendo um fenômeno que todas as cidades turísticas estão sofrendo, que é o excesso de quartos disponíveis para arrendamento para turismo por uma noite, por 3 noites, né? O Airbnb, o alojamento local, exatamente. Então, rende muito mais para as pessoas alugar por noite, poucas noites, do que alugar meses, né? Então, cada vez vai ter menos imóvel para arrendamento longo. E há muita procura a nível de compra, prédios que estão neste momento para reabilitar. E para quê? Para fazerem disso alojamento local. Ou seja, vão ter rentabilidades de 8%, 9%, que é uma coisa espantosa neste momento. Então, quem está procurando, na verdade, mais são os investidores, porque Exato. eles podem pagar um pouco mais alto e no futuro vão ter um retorno também Muito super grande. alto com um alojamento local. Exatamente. E está empurrando as pessoas Para os arredores. para as áreas mais distantes. Acaba por revoltar um pouco também os habitantes da cidade, porque o que eles se apercebem é que não há produto, não há imóveis, não há produto para colocar alojamento a longo prazo e estão a dar prioridade ao alojamento local e isso é bastante, faz com que o valor dos arrendamentos... Bem, diante desse cenário, o que vocês sugerem para as pessoas que gostariam de se mudar, viver próximas ao Porto? Sim, nós temos as periferias do Porto, as zonas arredores, nomeadamente Vila Nova de Gaia, que já falámos no vídeo anterior. Estas são as melhores opções que podemos dar, são os arredores. Mas sim, sem dúvida, para além dos arrendamentos serem mais baixos, o custo de vida também consegue ser mais baixo do que no centro do Porto e temos fantásticas freguesias em arredores do Porto com excelentes condições, excelentes acessos e conseguem ser mais baratos. Perfeito. Aí, então você tem nos arredores Vila Nova de Gaia, Maia. Algumas partes de Matosinhos, não aquela zona de praia, mas talvez a Senhora da Hora, que tem ali o metro, que acaba por ser um acesso ótimo, transporte público e consegue ser bem mais barato do que a zona histórica do Porto. E agora estamos a ver que as pessoas também estão a recorrer muito para Aveiro, para Braga. Que também quem não depende de estar próximo ao Porto, Exatamente. pode estar mais ou menos 1 hora afastado, Certo. também pode recorrer para essas cidades Certo. que são cidades relativamente grandes, né? Tem Exatamente. bastante infraestrutura, turísticas e com custo de vida mais baixo. Certo. Ok, meninas, eu acho que ficou bem explicado para as pessoas de casa. Tem que ter atenção, né? Viver hoje no Porto é um lugar muito concorrido, muito turístico, não é uma coisa fácil e de repente você abrindo o leque de possibilidades, você vai ter uma vida com um custo de vida mais interessante, mais econômico e até com imóveis melhores, né? Sim, Exato. Ok, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Obrigada, Manuel. Acompanhem os nossos vídeos que a gente vai ter mais novidades por aí. Até mais!